Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Confissão de Fé de Westminster e nós chegamos ao capítulo 2, onde fala de Deus e da Santíssima Trindade. Nós chegamos num dos pontos mais elevados, ao mesmo tempo mais desafiador de toda a teologia cristã, pois nós estamos tratando diretamente da doutrina de Deus e da Santíssima Trindade, ou seja, nós estamos lidando não com temas periféricos da fé, mas com aquilo que está no próprio centro da revelação bíblica e da experiência cristã. Meus irmãos, é importante nós percebermos que toda a vida cristã ela será moldada pela forma como nós enxergamos Deus, pois um conceito errado de Deus inevitavelmente produzirá uma vida espiritual distorcida, enquanto uma compreensão bíblica, ainda que limitada, nos conduzirá a uma reverência, a um temor, uma confiança à adoração verdadeira. Ao mesmo tempo, também precisamos reconhecer com humildade que estamos tratando de um Deus infinito, eterno e incompreensível em sua plenitude, de modo que tudo que nós podemos conhecer a respeito de Deus não é fruto da nossa capacidade intelectual, mas daquilo que graciosamente Deus decidiu revelar para nós por meio das Escrituras Sagradas. Nós só conseguimos conhecer a Deus através da sua revelação especial, que é as Escrituras. A confissão de fé inicia então afirmando que há um só Deus vivo e verdadeiro. Essa declaração, embora seja simples em sua forma, ela carrega implicações extremamente profundas em sua forma. Ela carrega implicações extremamente profundas, pois ela não apenas afirma a existência de Deus, mas também define a natureza dessa existência, deixando claro que Deus não é uma ideia abstrata, não é uma força impessoal ou uma construção cultural da humanidade, mas Deus é um ser real, pessoal, consciente e ativo na história do mundo. Quando nós afirmamos que Deus é vivo, nós estamos dizendo que ele possui vida em si mesmo, que ele age, que ele se comunica, que ele se relaciona com a sua criação e que ele intervém na história humana de maneira soberana, de maneira intencional, o que contrasta diretamente com a visão de muitos sistemas religiosos ou filosóficos que reduzem a Deus a um princípio impessoal ou uma energia cósmica. Além disso, ao afirmarmos que Deus é verdadeiro, a confissão de fé estabelece um contraste direto com todos os outros deuses falsos das nações, deixando claro que somente Deus, o Deus revelado nas Escrituras, possui existência real, enquanto todos os demais são frutos da imaginação humana ou expressões da idolatria do coração caído. Isso confronta diretamente três erros muito comuns: o politeísmo, que diz que existem muitos deuses, ou o ateísmo, que diz que não existe nenhum Deus, ou o panteísmo, que diz que tudo é Deus, que a árvore é Deus, que as plantas são Deus, que tudo é Deus. A fé reformada ela afirma que existe um único Deus, ele é vivo, ele não é uma ideia, ele é verdadeiro, ele não é uma invenção. Esse Deus não foi descoberto pelo homem, é ele que se revelou para nós através das Escrituras, é Deus vindo até nós. Meus irmãos, nós não conhecemos Deus por filosofia, mas por revelação. Fora da Bíblia, toda a ideia de Deus se torna distorcida. E essa verdade conduz inevitavelmente à compreensão de que todo conhecimento verdadeiro sobre Deus depende da revelação que ele mesmo fez de si mesmo, pois sem as Escrituras o ser humano permaneceria em total ignorância a respeito do caráter, da vontade e dos propósitos de Deus. Ao descrever também Deus, a confissão de fé utiliza uma linguagem rica e cuidadosamente construída para apresentar aquilo que nós chamamos de atributos divinos, ou seja, as qualidades que definem quem Deus é em seu ser e em seu agir e que, portanto, nos ajudam a formar uma compreensão mais precisa da natureza de Deus. A confissão de fé apresenta Deus com seus atributos comunicáveis e os seus atributos incomunicáveis. Deus é infinito, é eterno, é imutável, é onipresente, é onisciente, é santo, é justo, é amoroso. Todos desses atributos que a confissão de fé nos ensina, ele fala de alguns que são incomunicáveis, que são aqueles que pertencem somente a Deus. Por exemplo, a sua imutabilidade. Deus não muda. O ser humano muda constantemente, muda de opinião. Deus não. Deus também é eterno. Deus não teve começo e não tem fim. Nós tivemos um começo, embora aqueles que são crentes e creem em Jesus Cristo como único Salvador serão salvos, viverão eternamente. Nós tivemos um princípio, nós nascemos em tal data, né? Você tem uma data de nascimento. Deus não. Ele é eterno em seu ser e esse é um atributo incomunicável. Deus também é onisciente, ele sabe tudo, nós não. Deus também é onipotente,
Deus tem poder para fazer tudo o que Ele quiser conforme a sua natureza. Isso nos lembra que Deus não é como nós, Ele é totalmente diferente de nós. E quando nós dizemos que Deus é infinito, nós estamos afirmando que Ele não possui limites em seu poder, em sua presença, em seu conhecimento, de modo que Ele não está condicionado ao tempo, ao espaço ou qualquer restrição própria da criação, sendo completamente distinto de tudo aquilo que Ele criou. Ao afirmar que Deus é imutável, por exemplo, a confissão está ensinando que ele não sofre alterações no seu ser, em seus atributos ou em seus decretos, o que significa que Deus não evolui, não melhora e não piora, e não muda de opinião como nós, seres humanos, sendo sempre perfeitamente consistente consigo mesmo. Essa verdade é extremamente consoladora, pois nos garante que o amor de Deus não oscila, que as promessas não falham e que sua fidelidade não depende das circunstâncias ou do comportamento humano, mas está fundamentada em seu próprio caráter imutável. Ao tratarmos da onisciência de Deus, nós afirmamos que Ele conhece todas as coisas de maneira plena, perfeita e simultânea, não apenas aquilo que aconteceu ou que está acontecendo, mas também tudo aquilo que poderia acontecer, de modo que nada escapa ao conhecimento e ao conhecimento de Deus, nada surpreende Deus. Já a onipotência de Deus nos ensina que Ele possui todo o poder necessário para cumprir perfeitamente a sua vontade, embora esse poder não signifique que Deus possa agir de maneira contrária à sua própria natureza. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode deixar, né, de ser quem Ele é. Então, a onipresença, por sua vez, também nos revela que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, não como alguém que está limitado ao espaço como nós, mas como aquele que sustenta toda a realidade e que ao mesmo tempo transcende completamente a sua criação. Esses são atributos incomunicáveis de Deus. Também a confissão de fé fala de alguns atributos comunicáveis. E quais são eles? Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou conosco. Por exemplo, Deus é amor. Nós também podemos amar. Não amamos da forma que Deus ama, porque Deus é santo, todo justo, amoroso. O nosso amor está manchado pelo pecado, mas nós podemos amar. Deus, ele é santo e nós podemos também andar em santidade. Deus é justiça e nós também podemos agir conforme a justiça. Deus é misericordioso, nós também podemos ser misericordiosos. Então, esses são atributos que Deus compartilha conosco e isso nos ensina que nós somos criados para refletir o caráter e a glória de Deus. Meus irmãos, a confissão também afirma que Deus é Espírito puríssimo, invisível e sem corpo, o que significa que ele não está sujeito às limitações físicas que caracterizam as criaturas, não podendo ser contido, representado ou reduzido a qualquer forma material. No entanto, essa espiritualidade não implica impessoalidade, pois o Deus da Escritura é profundamente pessoal, possuindo vontade, inteligência, emoções perfeitas e capacidade de relacionamento conosco, o que distingue radicalmente das concepções filosóficas que tratam Deus como uma força impessoal ou como a própria natureza. Essa verdade é fundamental para dar vida cristã, porque somente um Deus pessoal pode ser conhecido, somente um Deus pessoal ele pode ser amado, obedecido, adorado de maneira significativa, e somente um Deus pessoal ele pode estabelecer um relacionamento real com o ser humano. Um ponto que frequentemente gera dúvidas é a questão das passagens bíblicas que falam que Deus se arrepende, o que à primeira vista poderia sugerir uma mudança no ser de Deus, mas que na verdade deve ser entendido como uma forma de linguagem, de uma adaptação à compreensão humana, porque Deus não se arrepende como nós, seres humanos. Então essas expressões indicam mudança na maneira como Deus se relaciona com o homem ao longo da história, especialmente em respostas às atitudes humanas, sem que isso implique em qualquer alteração em sua natureza ou em seus propósitos eternos. Dessa forma, quando o homem ele se afasta de Deus, ele experimenta a sua justiça. Mas quando o homem se arrepende, ele experimenta a misericórdia de Deus. Não porque Deus mudou, mas porque o homem mudou em relação a Deus. Essa é uma verdade gloriosa, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A nossa salvação é segura porque Deus não muda, nós é que mudamos. E isso para a glória de Deus. Meus irmãos, a confissão ensina que Deus realiza todas as coisas para a sua própria glória. E essa afirmação precisa ser compreendida corretamente, pois, ao contrário do orgulho humano,
A busca de Deus por sua própria glória é perfeitamente justa, uma vez que ele é o ser mais digno, mais santo e mais perfeito que existe. Não existe nada melhor do que Deus. Se Deus buscasse algo menor do que ele mesmo, ele estaria negando a sua própria natureza. Portanto, quando Deus age para a sua glória, Deus está simplesmente sendo fiel a quem ele é, e ao mesmo tempo em que conduz toda a criação ao seu propósito final, porque nós somos criados para isso, para viver para a glória de Deus, para refletir a grandeza de Deus. A doutrina da Trindade, na Confissão de Fé, declara que a unidade da divindade existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compartilham da mesma substância, do mesmo poder e da mesma eternidade, o que significa que nós não estamos diante de três deuses, mas de um Deus único, um Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Isso nós chamamos a Trindade ontológica, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm o mesmo poder, a mesma substância, a mesma eternidade, todos esses atributos, por isso nós chamamos de Trindade ontológica. Essa doutrina, embora misteriosa, é claramente ensinada nas Escrituras e é essencial compreender corretamente o Evangelho, pois toda a obra da salvação ela envolve a atuação conjunta e harmoniosa das três pessoas da Trindade. Aí nós chamamos de, a teologia reformada chama de Trindade econômica, quando se fala da salvação. O Pai planeja a redenção, o Filho realiza por meio da sua encarnação, morte e ressurreição, e o Espírito Santo aplica essa obra ao coração dos eleitos, regenerando, santificando e preservando seus eleitos para a fé. Então, a confissão declara que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. E isso nós chamamos de trindade econômica, porque quando Jesus diz que o Pai é maior do que ele, nós estamos falando da trindade econômica, não da trindade ontológica, porque é um só Deus que subsiste em três pessoas e eles têm a mesma dignidade, honra, glória. Mas quando nós falamos de trindade econômica, quando Deus, ele que significa o plano de salvação, aí sim, por isso Jesus diz: o Pai é maior do que eu no plano da salvação, porque o Pai planeja, o Filho desce, ele encarna e executa esse plano e o Espírito Santo aplica no nosso coração. Isso nós chamamos de Trindade econômica. Na economia da Trindade, no plano eterno da Trindade Santíssima, cada um tem um papel. Meus irmãos, Deus também, ele é autossuficiente, autoexistente. Ele não precisa de nós, da criação, ele não precisa de nada. Ele não nos criou por necessidade. Ele criou por vontade e graça. Isso destrói todo o orgulho humano. E diante de tudo isso que nós vemos no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster sobre a Trindade de Deus, isso torna-se evidentemente que o conhecimento de Deus não pode permanecer apenas no campo intelectual, mas ele precisa descer ao nosso coração e transformar a maneira como nós vivemos, como nós pensamos e como nós nos relacionamos com ele. Em primeiro lugar, essa doutrina nos conduz a uma adoração mais profunda, mais reverente, pois quanto maior é a nossa visão de Deus, menor nos tornamos diante dele e mais consciente nós ficamos de toda a nossa total dependência da graça de Deus. Se Deus é quem é, e se Deus é quem a Bíblia diz que ele é, a nossa adoração precisa ser reverente, precisa ser centrada em Deus e não em nós mesmos. Igrejas fracas têm uma visão pequena de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, somos chamados a abandonar toda forma de orgulho espiritual, reconhecendo que não somos autossuficientes, mas completamente dependentes daquele que é infinito, eterno e imutável. E diante de um Deus infinito, nosso orgulho não faz sentido nenhum, a nossa autossuficiência é ilusão. Você não é o centro, você não é o centro do culto, você não é o centro das coisas, Deus é o centro de tudo. Além disso, a imutabilidade de Deus nos oferece uma base sólida para a nossa segurança espiritual, pois sabemos que prometeu salvar é fiel para cumprir e que seu amor não será alterado pelas circunstâncias da vida. Se Deus é imutável, seu amor não muda, a sua promessa não falha e nós podemos descansar nisso. Ao mesmo tempo, a santidade e a justiça de Deus nos lembra da seriedade do pecado e da necessidade de uma vida de arrependimento contínuo, pois não lidamos com um Deus permissivo, mas com um Deus que odeia o mal e julga com retidão. Deus é amor, mas Deus também é justo, ele odeia o pecado e não inocenta o culpado. Isso deve gerar em nós arrependimento e santidade,
E por fim, a doutrina da Trindade nos leva diretamente ao coração do Evangelho, mostrando que a nossa salvação é resultado da ação perfeita e coordenada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que nos leva não apenas à gratidão, mas também a uma vida de comunhão com esse Deus triuno. Deus comunicou seus atributos, você foi chamado para refletir a Deus, amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa e viver em santidade, porque Deus é santo. Se Deus comunicou esses atributos com você, você foi chamado para refletir esse Deus tão amoroso, perdoador e santo. Meus irmãos, conhecer a Deus é a maior vocação do ser humano, e quanto mais nós crescemos nesse conhecimento de Deus, mais nós somos transformados à imagem, mais nós aprendemos a confiar em sua providência e mais nós desejamos viver para a glória de Deus. A grande questão que permanece diante de nós não é apenas se compreendemos essas verdades, mas se nós estamos vivendo à luz delas, adorando a Deus como Ele é, confiando nele como nós devemos e refletindo a sua bondade, a sua misericórdia, ainda que imperfeitamente, o seu caráter deve ser refletido em nós, em nossa vida diária. A doutrina de Deus não é apenas para estudo, é para transformar as nossas vidas. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama e mais você vive para Ele. A grande pergunta que eu quero deixar para você é: você conhece esse Deus ou apenas sabe sobre Ele? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo estudo.